cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. Depois de um período de férias, retomamos as atividades trazendo assuntos sobre cidadania, como a transfobia e a visibilidade trans, que vamos abordar hoje. Você em casa pode estar se perguntando, que tipo de fobia é essa? Pois bem, trata-se da aversão, do desrespeito e violência contra os travestis, os transexuais e os transgêneros. E para falar sobre este tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão discriminado, as nossas convidadas são as militantes Luísa Prado e Alice Alves, que fazem parte do coletivo Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros de Blumenau, o LGBT Liberdade. Antes de começar a nossa conversa, é bom dizer que o Brasil tornou-se um dos países que mais mata travestis e transexuais no mundo. Só para se ter uma ideia, entre janeiro de 2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes, segundo pesquisa da organização não governamental Transgender Europe. É uma rede europeia de organizações que apoiam os direitos da população transgênero. Diante desses números absurdos, em que se mata apenas porque uma pessoa não está dentro das normas de gênero e do idealismo sexual imposto pelas regras sociais, quais as ações que o coletivo Liberdade vem desenvolvendo junto ao poder público? Eu acho que a gente vai começar a nossa conversa por este ponto e depois, claro, vamos falar da questão da inclusão. Mas primeiro quero agradecer aqui a Luísa e a Alice por estar no Cidadania em Debate e eu vou começar a nossa conversa, Luísa, com você, perguntando a respeito dessas ações e depois a gente emenda aqui falando sobre a questão da inclusão. Mas quais as ações vocês, como coletivo, estão brigando para se colocar aqui em Blumenau e região? Certo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Em primeiro lugar, para uma figura transexual estar participando do programa, meio acadêmico também, né? Isso é bem importante. Bom, o foco principal nosso, que mês passado, em janeiro, teve a Semana da Visibilidade Trans, é o quê? Foi o termo tudo gente, né? O que é tentar humanizar a figura trans como seres humanos e incluir na sociedade. Então, assim, o foco principal seria isso, a humanização da figura transexual. Quando você olha para uma pessoa trans, a primeira coisa que vem, o que é? Transexual. Ai, o que é? Tipo, você não consegue identificar como um ser humano, a princípio. Depois tu conhece, tu vai quebrando os estigmas, as barreiras e tal, é algo natural. Mas veja bem, muitas pessoas se sentem no direito de ofender e estigmatizar. A nossa existência, como eu vinha falando antes, a nossa existência ofende. Poxa vida, ela é transexual, mas ela está na rua se prostituindo. A partir do momento que o transexual entrou no meio acadêmico, entrou no mercado de trabalho, tem pessoas que sentem no direito de xingar, né? E agredir, né? Isso, agredir, porque a nossa existência incomoda muitas pessoas, entende? O diferente incomoda, mas o transexual, o transgênero, né, o termo que abrange todos, né, tanto mulher trans quanto homem trans, sempre está na margem, está, na verdade, no topo da pirâmide na questão de preconceito. Né? Luísa, quando eu abordei a questão de ações, né, para abrir a nossa conversa, eu sei que o coletivo já andou discutindo estratégias políticas junto à Secretaria Municipal de Saúde. O que vocês foram tratar nessa reunião que vocês tiveram na Secretaria de Saúde? Isso, a princípio foi a questão do nome social, né, que foi a ênfase maior, porque realmente já existe uma portaria no SUS há algum tempo que garante a transexual atendimento pelo nome, na verdade, pelo número que tem ali na carteira nacional, né, de saúde, e pelo nome feminino ou masculino, se for um trans masculino, né. E, na verdade, foi garantir isso porque Blumenau, na verdade, reconhecia, entre aspas, mas não, o pessoal não tinha um treinamento e tal. Nós tivemos casos de transfobia com a Alice e tal, né, que ela sofreu uma transfobia
por esse fato, por exigir um direito. Essa portaria é uma normativa do SUS, que foi passado para todos os pontos de atendimento do SUS do Brasil inteiro. Então, nós vamos conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde realmente para conseguir dar um suporte maior para os transexuais que procuram atendimento municipal, né? Porque a primeira coisa que vem é a questão de DST, a questão de acompanhamento psicossocial, a questão principalmente também de hormonização, porque não existe um padrão nacional ainda aqui em Blumenau para se pôr a questão dos endocrinologistas que fazem o acompanhamento hormonal. Então, muitas não têm dinheiro para pagar um endocrinologista particular e vão pedir encaminhamento pelo SUS, né? Então, foi uma dessas ações que nós fizemos, né, com a Secretaria de Saúde, né? Bom, também quero agradecer a presença da Alice. Obrigado por estar no Cidadania em Debate. E eu acho que a gente começa a nossa conversa com a Alice exatamente pelo que a Luísa colocou. Ela foi uma das que sofreu esta agressão, né? Alice, obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje para empoderar as pessoas sobre esse assunto, né? Que é transexualismo, que na verdade o termo mais correto seria transgênero, né? Qual foi a agressão que você sofreu? Bom, eu já havia ido 3 vezes no posto de saúde para procurar atendimento como uma pessoa normal. E toda a vida eu sofri agressões verbais, porque eu chegava no balcão e falava assim, eu quero ser chamada pelo meu nome social, não meu nome de nascimento. Toda a vida havia, não sei se é por insistência ou... Eu não, na verdade, não tem outra palavra para não descrever transfobia. Eles me chamavam pelo meu nome de nascimento. Então, eu me retirava do posto. Daí, depois, depois da conferência nacional, a primeira conferência LGBT aqui de Blumenau, eu fiquei sabendo mais aprofundadamente sobre o cartão SUS, que tem o nome social, etc. e tal. Então, eu fui lá para buscar esse direito, né? E foi negado também. Isso, para mim, a responsável do posto, a enfermeira, falou que isso era um direito que eu não tinha, que não existia. Mesmo eu estando com a portaria do SUS impressa e mostrando para ela procurar, ela não teve a disponibilidade nem a acessibilidade de falar, não, eu vou procurar isso, eu vou procurar saber se você tem direito ou não. Ela me discriminou, ela foi transfóbica do começo ao fim da conversa. E depois eu fui levada a uma sala no pavimento superior, onde estava me esperando um homem. Numa sala onde não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada, só tinha uma mesma cadeira. E ele gritou comigo e foi bem enfático em falando que não era para mim mais voltar no posto, porque eu estava procurando um direito que não existia. Ou seja, a portaria já é desde 2009, isso já era para estar para as pessoas que fazem atendimento público, né? Tá integrado isso já há um bom tempo, eles já tiveram para estar se atualizando, né? Só que é aquela velha história. Às vezes direitos são dados, mas na realidade não são postos em prática. Então, o coletivo tivemos essa reunião com a Secretaria de Saúde para que isso seja uma realidade no dia a dia das pessoas trans também. Para que prática, né? Exatamente, para que as outras pessoas trans não sofram o que eu sofri, né? Porque isso vitimiza e dá medo de você procurar um atendimento onde você sabe que você vai ser discriminada ou vão te escorraçar para fora e aquela velha história, você vai procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência para... Que também é transfóbica. Isso, também. daí sofre mais transfobia, em cima de transfobia, ou seja, nada. É meio aquilo que a Luísa colocou, né? É a imagem de só ver coisas ruins nos lados das pessoas transgêneras. Bom, esse depoimento dado nesse momento pela Alice demonstra o seguinte, alguns pontos interessantes, principalmente para você que está em casa acompanhando o Cidadania em Debate. Precisamos de política da diversidade. E essa política da diversidade, nós precisamos entender que ela não se resume em tratar essas questões de gênero, homem e mulher, porque na prática não funciona assim. Então, as políticas públicas, elas precisam ser discutidas para atender as pessoas do modo geral, porque nós estamos falando de cidadão, e cidadão com todo o direito de cidadão, inclusive pagando impostos como todo cidadão
paga e precisa ter esse direito, esse atendimento. Nós estamos falando de políticas públicas. E eu acho que é isso que a Luísa, né, colocou nesse primeiro momento ao falar das ações do coletivo. Luísa, vocês já pensaram outras atividades além da saúde? Sim, a principal também, segunda, digamos, principal é a questão da inclusão do transexual no mercado de trabalho, né? Porque existe ainda muito preconceito com isso, né? Meu Deus, eu vou pôr uma transexual, o que as pessoas vão pensar? Ah, gay até vai, tudo bem, é o que a gente ouve dos outros, né? Gay, tudo bem, mas transexual, né? Veja bem, não sei. Então o pessoal ainda tem muito preconceito. E hoje os transexuais estão muito estigmatizados em profissões subalternas, não que essas profissões subalternas vá desmerecer, como o trabalho de salão de cabeleireiro, e muitos na prostituição, Sim, né? a maioria, né? Na verdade, assim, tem o recurso, um concurso público, onde as pessoas são obrigadas a engolir. Ah, eu fiz um concurso público, aí, tipo, né, consegue. No meio privado ainda, são casos bem esporádicos. Aqui em Blumenau nós temos o caso da empresa onde eu trabalho, de um mercado também que contrata e tal. Mas são casos esporádicos. Até no próprio meio de salão de beleza, se você em alguns salões, você vai ver que tem pouquíssimas trans trabalhando. Aqui em Blumenau mesmo, muitos gays, mas poucas trans. Né? O estigma ainda é muito grande. No meio acadêmico também, a questão da educação. Quantas transexuais estão na faculdade? Pouquíssimas. Quantas que abandonam as escolas por causa do preconceito? Que os professores acabam não respeitando, entende? né? Porque muitas vezes é utilizada a religião para justificar o preconceito e a ignorância das pessoas. Porque as pessoas precisam ser julgadas pelo caráter humano e não pelo gênero, não pela cor, enfim, né? Por isso. Bom, nós estamos falando hoje no Cidadania em Debate a respeito da transfobia, estamos tratando desse tema da diversidade e, claro, falando das questões de políticas públicas. Mas nós também temos um outro ponto muito forte, que é a questão do corpo. E é isso que a gente vai falar na volta do intervalo. A gente já volta.